Olá, pessoas amadas. Vamos para mais uma videoaula. Então, antes de nós iniciarmos o conteúdo aí sobre os avanços das comunicações, vale lembrar que a gente já vem nas últimas semanas falando aí do processo de modernização, da introdução da tecnologia em diferentes áreas aí. Então, nós vimos da questão da indústria mais recentemente, da pecuária, da agricultura e vários elementos que vão melhorar e aprimorar aí algumas técnicas. Hoje nós vamos ver aí, pensando em avanços de tecnologia, só que nos meios de comunicação. E na história da humanidade, nós vamos ter aí essa evolução da maneira de comunicar, pensando aí por meios de comunicação como ferramentas que vão possibilitar aí essa comunicação entre as pessoas para que seja possível aí a difusão de informações. E essas informações podem ser passadas aí por diferentes veículos. Então hoje nós vamos ver aí de uma forma breve sobre o rádio, telefone, a televisão e internet. Esse rádio que nós fazemos e ouvimos hoje só é possível graças a um recurso que sempre existiu na natureza e que apenas não havia sido descoberto ainda. Esse recurso é o radiofrequência, uma espécie de fio invisível que transporta códigos de som da antena até o nosso rádio. Alemanha, 1887. O cientista Henri Rex conseguiu provar que as ondas do rádio existiam, mas foi o italiano Guglielmo Marconi que deu impulso a essa descoberta, criando o telégrafo sem fio e conseguindo fazer com que uma mensagem cruzasse o Oceano Atlântico através das ondas do rádio. Mas o rádio só ganhou vida mesmo em 1920, quando o engenheiro americano montou na garagem de sua casa um transmissor. 2 anos depois, a novidade chegava ao Brasil. A primeira transmissão, ainda experimental, aconteceu no Rio de Janeiro, em comemoração aos 100 anos de independência, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. Nós vimos aí um pouquinho sobre a origem do rádio e pensando como meio de comunicação, o rádio foi o mais utilizado pela população e não apenas para saber de informações, acontecimentos, sejam eles aí do nosso país ou do mundo, mas também para se divertir. Devemos lembrar que, mesmo que esse meio de comunicação esteja aí há mais de um século, hoje ele ainda tem a sua importância e é utilizado aí por boa parte da população, mesmo que não seja diariamente. E o rádio também é um equipamento aí de extrema importância a bordo de aviões, navios, helicópteros e também caminhões para passar aí as informações durante seus trajetos, outras informações necessárias durante esses percursos. Agora falando da televisão, outro meio aí de comunicação importante e presente em nossas vidas até nos dias de hoje. Quando pensamos na sua criação, ela veio de um processo aí demorado para chegar ao que a gente tem hoje. Assim como qualquer forma de tecnologia, ela começa de uma forma mais rudimentar, podemos dizer assim, e ela vai evoluindo. E com a TV não foi diferente. Então, a sua invenção acontece lá na década de 1920 e quando conseguem aí de fato transmitir uma primeira imagem já no final dessa década, acontece nos Estados Unidos. Nós temos aí uma imagem que retrata aí o início dessa evolução. Então, lá, como eu falei, da primeira transmissão, que acontece no final da década de 1920, como a imagem conseguiu ser transmitida, alguns anos após, então 1936, um pouco mais nítida, e 1944. Lembrando que nesse momento era somente preto e branco. TV a cores mesmo, quando a gente pensa em Brasil, ela só vai ocorrer na década de 1970. E nessa época do Brasil, década de 50, 60,
eram poucas as pessoas que tinham acesso aí à televisão. Vocês podem até ver depois lá no livro de vocês, quando vocês forem fazer a leitura do texto, na página 101 tem aí um grupo de pessoas que estavam lá aguardando ansiosamente para ver a primeira transmissão da TV Tupi. Quando a gente fala aí por TV, a primeira emissora brasileira foi essa TV Tupi Difusora, inaugurada em 1950. Vou colocar um trechinho aí de imagem da TV da década de 50, 60, para vocês terem uma ideia de como era essa transmissão. Na Tupi eu fico toda semana. A Tupi tem os melhores programas. Esse vídeo que eu separei aí para vocês do YouTube, ele é um vídeo um pouquinho mais longo, claro, e aí ele mostra várias aberturas de diferentes canais, não só a Tupi, ou como também não só a TV Cultura, que aparece no início, mas de outros canais da época, entre 1950 e 1960. Agora, pensando numa linha cronológica, iniciando em 1938 até 2013, nós temos aí a evolução desses aparelhos com o passar do tempo. E pensando nos últimos anos, a TV, ela teve aí mais funções acrescentadas, inovadas, e além também de pensar nessas últimas décadas, como ocorreram, mudanças significativas na estrutura e de seu material, muito mais leve, muito mais fino, muito mais moderno. O outro meio de comunicação é o telefone, e pensando aí por meios de comunicação, foi uma das grandes invenções, por enviar e receber ao mesmo tempo, então de forma simultânea, os sons e percorrendo aí longas distâncias. Coloquei uma linha cronológica pensando na evolução desse meio de comunicação. E para chegarmos no que nós temos do telefone, vai partir aí de um estudo do telégrafo. Então, nós já vimos um pouco sobre telégrafo aí na aula de história. O telégrafo era um aparelho que ele passava aí a comunicação por meio de sons, de sinais. Então, cada sonzinho, se era curto ou era longo, ele tinha um significado. Então, no estudo do telégrafo, vai chegar aí ao telefone. E quem irá inventar vai ser o escocês Graham Bell, lembrando que nesse momento histórico tinham outras pessoas também que estavam estudando sobre a possibilidade de transmitir aí, de fazer essa comunicação por meio de sons. Só que o Graham Bell, naquele momento, por ele patentear, historicamente ele é reconhecido aí como o pai do telefone. E com o passar do tempo e as suas inovações, pensando aí por telefone que a princípio fixo, foi se modificando e aprimorando. Os dois primeiros telefones, vocês claro que não conhecem, só alguém que foi em um museu, que tem aí sobre a história desses meios de comunicação. O último telefone, vocês pode ser que já tenham ouvido falar sobre ou visto em algum lugar, porque ele não é tão antigo quanto os demais. E por último, nós temos a internet, do que nós vamos tratar hoje. Então, pensando pela nossa atual realidade, a internet é fundamental para nós, para que seja possível aí continuar com a comunicação, para quem precisa ficar em casa, e não pensando só em situação de pandemia, até mesmo antes, a internet nesses últimos anos, ela é algo primordial em nossas vidas.
seja para trabalho, no caso de alguns, seja aí para lazer, para diversão e interação, a internet está presente aí. A internet, quando ela foi criada lá entre as décadas de 1970 e 1980, ela tinha como finalidade manter aí as comunicações em casos de ataques inimigos, que acontecia lá no momento aí da Guerra Fria. A fotografia que tem aí é dessa rede de computadores, então só para vocês entenderem, a ARPANET é essa rede que foi criada lá nos Estados Unidos de uma forma aí de departamento de defesa na década de 60, uma agência aí que tinha por finalidade realizar esta função. E pensando por internet na atualidade, quando nós temos o desenvolvimento aí da internet, as consequências foram aí a transformação dos meios de comunicação. Então, hoje são muito mais eficazes, muito mais rápidos. Nós temos aí o acesso de uma forma instantânea das informações, das notícias e pensando aí até por funções, então o telefone, que a principal função aí até então era realizar ligações. Hoje nós temos tantas outras possibilidades chamadas de vídeo, os diversos aplicativos para uma diversidade aí de funções. E também nós tivemos aí o surgimento de redes sociais que impactaram e estão impactando as nossas vidas. Outro setor aí que trouxe grandes modificações é a questão do comércio eletrônico, não pensando só na nossa real conjuntura, por isolamento e tudo mais, mas também pela prática de não haver a necessidade de uma loja física, por exemplo, hoje que é muito mais comum, diferentes aí lojas que são apenas online ou a parceria quando tem a loja física em online e é um tipo de comércio que vem ganhando um amplo espaço nesses últimos anos. Hoje ficamos por aqui, então leiam aí o texto com atenção, realizam aí as atividades do livro e na próxima aula síncrona que nós daremos continuidade e caso surjam dúvidas, nós conversaremos durante a aula. Um forte abraço, tenha um ótimo dia.